Tem em outros lugares serviço do rádio I. Então não é uma realidade. Né? Eu faço porque eu tenho um aparelho, mas eu acho, sendo bem realista, não vai ser. E não agrega, você acha que não agrega no valor? Eu acho, assim, pouco. Sim. Porque eu não sou radiologista, então eu não vou fazer exame. Facilita, eu acho que a minha tranquilidade e a vida do paciente. Eu acho muito arriscado. Porque tem fibrose, já foi um tecido mexido, a gente sabe que o nariz tem baixa expansibilidade. Ele não vai sentir dor, assim, cara. Até para nariz, queixo, eu acho até um pouquinho melhor. Mas eu acho que o risco é muito maior. Aí eu acho que não vale a pena pra mim. Entendeu? Mas na pior das hipóteses, a gente vai saber tratar. Entendeu? A senhora vai, primeiro pede pra ir no... Não, aí eu vou falar. Não, mas não pede pra ir No no radiologista. radiologista. Não, né? diagnóstico é clínico. Entendi. A Não gente precisa desse mapeamento. Não, o diagnóstico é clínico. O tempo é pele, o tempo é tecido. Não, primeira coisa, intercorrência aguda. Suspeitou, tipo assim, não fica, acho que não. Sabe assim? Acho que não é não, vou mandar embora, depois eu vejo. Não, precisa. Trata. Até quando não é. É, Eu faço a A hialuronidase é até sumir. Aquela... é banhar. Quando é a oclusão, é banhar. Não pode ter medo de hialuronidase. A gente vai falar sobre isso. Não pode ficar. Hoje vocês vão sair com isso assim, na cabeça. Aí os pacientes são de intercorrências tardias, né? Acúmulo de produto, porque eu acho que no dia a dia é isso que vai acontecer. Quando quer tirar tudo, quando quer tirar só uma bolinha, porque vai acontecer, gente. Sim. Vai acontecer. Então, às vezes a paciente está com uma bolinha, mas vai sair tudo, aí tu tem que dar teu jeito de tirar só a bolinha. Então, assim, hoje a gente vai discutir na prática isso, vocês vão injetar guiado, sem ser guiado. Como eu não tenho tração, como é que eu faço? Aí eu vou dar umas dicas para vocês de diluição do dia a dia e vamos discutir até esse meu caso que eu peguei já um pouco tardio. Vocês têm que sair daqui com isso, tipo assim, porque na hora a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, então você tem que ter isso muito fixo. Mas já falo, o diagnóstico é clínico, ultrassom é exame complementar, tempo é tecido, injeta hialuronidase concentrada, quanto você puder. Na área onde teve oclusão e ao redor, porque ela vai aumentar o aporte de vaso, porque ela faz vasodilatação, aumenta a drenagem ali. Então, o objetivo, depois de você ter uma oclusão, tem evento tromboembólico, tem vasoespasmo, tem muitas coisas que vão acontecer que não é só o mecânico. Entendeu? Então, assim, hoje eu quero que a gente, vamos focar, vai ter alguns pacientes de lábio, ela vai fazer algumas outras regiões de queixo, suco também e tal, mas vamos tentar, vai ter paciente de nariz, um para cada, temporal meio para cada, e depois vai ter hialuronidase também, tá? Então, vamos pensar aqui, pode ir passando um que eu quero falar primeiro da anatomia. Não, pode ser, volta, pode ser. Então vamos falar sobre a marcação da região temporal. Então a gente vai ter aqui a fossa temporal. Ela não tem uma fossa marcada, não vai ser área de tratamento, mas a gente vai conversar, né? Então a borda inferior da região temporal é o osso zigoma, tudo bem. A borda posterior, a marcação posterior é a implantação do cabelo. A borda superior vai ser aqui a sutura zigomático frontal, tudo bem? Que é, a divisão, a sutura entre o osso temporal e o osso frontal, tá bom? A fissura, então, tem pro frontal. E a marcação aqui dessa região é a borda da órbita. Então, essa aqui é a marcação da região temporal. O que a gente precisa saber aqui, né? Então, normalmente é uma área que tem várias camadas, são 10 camadas, mas são camadas finas. Então, normalmente não é uma área muito espessa. Mulher, paciente de mais idade vão tendo um afinamento importante dessa região, das camadas. E também a gente, como os coxinhos de gordura são muito fininhos, a gente às vezes vai ter uma reabsorção. E tem pacientes que geneticamente já tem uma região temporal afundada. Existe uma classificação de graus, conforme os graus a gente vai escolher plano de tratamento, quantidade de produto. Mas de forma geral, é uma zona de maior risco, eu vou explicar para vocês por quê. Então a gente tem que ter bastante atenção, que eu sugiro sempre pouco volume e às vezes tratar em etapas. Não querer corrigir tudo de uma vez. Eu dou prioridade na minha prática para o tratamento com bioestimulador. Hoje mesmo eu tenho ultrassom. O que eu faço? Trato com Sculptra, meu bioestimulador de preferência para a região temporal. Porque normalmente ela não vai ter indicação só de temporal, vai ter outras áreas. Aí
vou trato uma sessão de esculpa, 2, 3. Depois, já dá um up. Aí, às vezes, eu vejo que eu uso menos ácido hialurônico. Porque o risco de fazer um evento vascular com escultura é muito baixo, porque ser um líquido. Pode, existe 1 ou 2 casos, mas é muito raro. Então, entende? Você entrega resultado, você vai tratar outras regiões. Então, eu falo, olha, vamos tratar assim, depois a gente vê se vai precisar preencher ou não. Então, eu não costumo ser a minha primeira opção de tratamento. Tá? Então, aqui a gente marcou a região temporal. E aí, quando a gente for tratado, vão ter outros pacientes, a gente vai ver onde tem o afundamento da fossa temporal, para a gente saber qual área a gente vai tratar. Pontos importantes. De forma geral, então, por que a gente considera... Então, assim, as camadas, né? Então, a gente tem pele, subcutânea superficial, fáscia temporal superficial. Essa fáscia temporal superficial é onde passa 2 aqui, ou 1 ou 2, eu acho. Aqui. Então, aqui, ó. Nessa fase temporal superficial é onde estão a maior parte dos vasos, na maior parte dos pacientes. Então, é a zona que a gente vai querer evitar. Além disso, uma parte também pode estar no subcutâneo superficial, mas a maior parte dos vasos, a maior parte dos pacientes vai estar aqui. Só que, gente, é muito coladinho, é muito fininho no outro. Olha o ultrassom, é muito difícil. Tá? Mas a gente vai tentar evitar essa face superficial. Abaixo disso, aí a gente vai ter uma outra camadinha de gordura. Aí depois vai ter a lâmina superficial da fáscia profunda temporal. Considera-se que o espaço entre a fáscia temporal superficial e a lâmina superficial da face temporal profunda, uma área avascular. Seria a área mais segura para uma aplicação mais superficial. Mas é garantido? Não. E é difícil de acessar. Mas a gente tem que tentar pegar esse plano. Então, de forma geral, pele, subcutânea superficial, fáscia temporal superficial, aí tem uma área de tecido gorduroso. Depois vem a fáscia temporal profunda, que é dividida em 2 lâminas, tá? Depois disso, subcutâneo superficial profundo, e depois vem o músculo e depois vem o osso. Então, 2 planos principais podem ser utilizados para tratamento da região temporal. Ou abaixo da face superficial, que aí a gente considera como subcutâneo, entre as 2 lâminas, né, que a gente fala interfacial, tá? Ou profundo justaperiosteal, tá? Quando às vezes você, então esses são os 2 planos principais. Algumas vezes você pode também aplicar subdérmico. Também pode ser feito bem superficialzinho. Só que o risco do produto ficar visível é maior, de fazer nodulação, tá? Mas, de forma geral, a gente vai tratar abaixo da fáscia temporal superficial ou justaperiosteal. Aqui, abaixo da face temporal interfacial, entre as 2 fáscias, tá? A gente vai dar prioridade para tratamento com cânula, paralelo em leque. Quando é plano justa ósseo, normalmente se faz com agulha a 90 graus. Tudo bem? Tá. Então, como a gente tem 2 formas da gente fazer a marcação, quando a gente vai fazer o tratamento. Então, a gente tem a crista temporal, que é como se esse fica tipo um calombinho aqui, tá? Então, a técnica de aplicação com agulha, você vai marcar a crista temporal. Aí você tem a técnica que foi descrita pelo Cotofona, que é one up, one over. Então, é 1 para cima, 1 centímetro para cima e 1 centímetro para o lado. Porque a maior parte dos pacientes vão ter um afundamento nessa região. Essa técnica ela vai ser indicada para os pacientes que têm uma temporal muito profunda, porque você vai fazer uma tenda de baixo para cima, levantando em bloco. Só que você vai usar uma quantidade maior de produto, em média de 0,4 a meio. Em bolos, porque é muito profundo. Se você pôr 0,1 não vai fazer diferença nenhuma. Então, crista temporal, se vocês quiserem palpar bem aqui, ó. Tá vendo? Tem tipo um calombinho aqui, ó. Tá? Então, one up, one over. 1 pra cima e 1 pro lado, tá? Pra fazer uma tenda de baixo pra cima. Você vai entrar 90 graus, devagar. Vai entrar, às vezes, o comprimento da agulha tudo. Vai tocar o osso, vai aspirar e injetar. Eu não faço mais isso.
tá? O que eu observo com a agulha mesmo aspirando, a minha experiência. Não é que é errado, tá? Não estou dizendo que é errado, isso é uma técnica descrita, muitos usam. Quando você entrar lá no osso, aí você vai aspirar, eu acho que você não garante. Aí depois você volta, eu acho que você não garante. Se você triscar do lado, você pode ou transfixar o vaso, ou encostar nele, ou injetar. Ainda mais que é mais volume. Quanto mais volume, maior o seu risco. Então eu dou prioridade Sculptra. E às vezes faço preenchimento no plano mais superficial. Às vezes eu uso produto fluido. Eu coloco e vou acomodando. Tu entendeu? Porque aí eu ponho menos numa determinada área e quando é um produto maleável eu vou... Ah, ficou um nódulozinho, uma bolinha. Manda via, massageia, acomoda, aplica a tipo assim. Esse é o menor dos problemas. E fica bem legal para quem tem isso muito fundo. Até ajuda a abrir um pouquinho o olhar, mas a gente não pode colocar, eu não acredito, entendeu? Sim. É para uma correção, porque a gente fica com o rosto cadavérico. Tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, não aplicar, né, dentro de um tratamento global muito preenchimento no zigoma, porque se você projetar muito, você vai dar uma sensação de mais afundamento da têmpora. Então já observa se o paciente ele já tem, já põe no plano de tratamento lá o Sculptra, sei lá. Tem gente que faz jazz também, não é errado, tudo bem, tá? Mas tomar cuidado com esse excesso de projeção no zigoma para você não ter piorar a fossa temporal, tá? Então essa técnica é uma das técnicas descritas. Segunda técnica descrita que é em leque. Então, por exemplo, assim, normalmente não é tudo, né? A maioria dos pacientes, eles têm uma perda mais para essa região aqui. Então aí eu marco tudo, marco onde eu quero. Aí, para acessar com cânula 22G, né, cânula mais grossa, lentamente, tá? Você pode acessar nessas regiões aqui. Como tem artéria temporal superficial, então tem gente que em vez de você pode entrar aqui, ou tem gente que prefere entrar nessa parte mais medial, para você tentar fugir da artéria, da veia, entendeu? Para não fazer hematoma. Outra coisa, então assim, você pode acessar nessa altura, normalmente na altura do zigoma, e, por exemplo, fazer um leque aqui. Tudo bem? A gente marca o tamanho da cânula? É porque a cânula a gente usa 22 nobres por 50, então ela é de boa, tá? Então, ou entra aqui, né, vê, porque às vezes é visível a veia. Onde tem veia, tem uma artéria perto. Então, você já vê a veinha dela, vai, entendeu? Ó. Então, às vezes é visível. E tem muita variação anatômica, esse que é o problema. Eu tava olhando hoje, né? Eu falei, aí, tipo, gente, a minha veia temporal é totalmente diferente uma da outra. Uma vem pra cá e outra vem pra cá e corta. Então, é isso que é o problema. Estou seguro. Porque tem muita variação anatômica. De um paciente de um lado pro outro, imagine de um paciente pro outro. Tá, então você pode acessar aqui. Quando eu faço guiado, às vezes eu faço o ponto um pouco mais inferior, para não ter contato do gel com o meu pertuito. Então tudo isso é chato quando a gente vai guiar. Não é tão fácil, tá? Mas assim, a dica é injetar lentamente, pouco produto. Usa um produto fluido que você possa acomodar e massagear para você, né? Faz devagar. É um tecido mais aderido, tem as faces, então às vezes tem uma resistência. O que eu vejo muitas vezes fazendo aspiração positiva até com Sculptra, o que eu vejo é por rompimento de vaso, tá? Então às vezes já aconteceu comigo, você tá ali, pegou uma resistência, aí pá, aí reflui o sangue. Tira, comprime, entendeu? Muda o lugar. Então, assim, ter delicadeza, não ter pressa, sabe? Você gosta qual, doutora? Eu uso muito Volbella, que é da linha Allergan, porque eu acho ele mais fluido. Se for uma pele mais espessa, você poderia usar da Allergan, Volbella da Allergan, desculpa. Se for uma pele mais espessa, vai ter um paciente, homem, aí você poderia usar um Restylane. Mas eu vou te ser sincera, a maioria das vezes eu uso Volbella. Eu acho o Refine, apesar dele ser Refine, eu ainda acho que ele tem um G-Prime um pouco maior, eu acho ele mais durinho. Eu acho que ele marca muito fácil. Você poderia, de repente usar um Vital Light, só que faz muito edema. Então, tu tem que estar consciente. Às vezes, sei lá, passa um corticoide, entendeu? Para dar uma desinchada. Mas em questão de fluidez, de G-Prime de produto, sabe? Às vezes, eles não são intercambiáveis entre si. Da Merz tem o Belotero Balance, aí eu já acho um pouco mais parecido. Eu acabo usando mais o Volbella, porque eu faço mais esse protocolo de plano superficial.
tá? Então, assim, também veja, né, onde tá, olha, tá bem aqui, ó, a veinha dela, tem uma veia que passa aqui, ó. Vou injetar aí? Não, né? Entendeu? Então, assim, olha, né, vê, palpa, às vezes, assim, vou marca onde tá, ó, a veia e foge dela. De repente, se você for até aqui, ela precisa aqui, aplica um pouquinho aqui, passa, aplica um pouquinho aqui, depois tu acomoda, entendeu? Então, marca onde está chegando a ver, que a artéria deve estar pertinho, né? Eles normalmente correm juntos. Aí, às vezes, você pode marcar e não aplicar naquele lugar. Para quê? Então, às vezes, eu faço isso. É coisa de vida prática. Que eu sei que é um produto moldável, fluido, põe pouquinho, vai e tal. Marca onde está. Então, por exemplo, tá passando aqui, vou meter a minha cânula bem aqui, vou meter minha agulha bem aqui, só porque é um ano... Não. Tem outras formas de marcar, mas eu não acho legal. Que às vezes tem gente que faz como se fosse um quadrado, um retângulo, na verdade, faz em 4 quadrantes e tende a aplicar nesses quadrantes mais proximais. Por quê? Porque a artéria, qual é o BO da gente ter medo da região temporal? Porque é considerado uma zona de risco. A gente tem a artéria temporal superficial, que é ramo da facial, é o último ramo da facial, que é ramo da carótida externa, beleza? Então vem a facial com seus ramos, O último é a temporal superficial. E aí ela vem aqui e normalmente ela tá 1 centímetro da implantação do cabelo. Normalmente, mas isso é variável. Aí ela vem. E aí aqui ela vai dar um ramo posterior ou parietal e o ramo frontal da artéria temporal superficial. Por que é considerado zona de risco? Porque a artéria temporal superficial vai fazer anastomose com as artérias que são ramos da carótida interna. Aí, então, carótida externa, carótida interna, vai sair lá da base do crânio e vai dar a artéria oftálmica que vai irrigar o nervo óptico, a artéria central da retina. Qual é o nosso risco maior? Cegueira. Então, assim, lógico que a gente não vai querer ter um evento vascular agudo, mas é tratável. Cegueira não é tratável, gente, é meia hora que você tem para aplicar e a luminase reto bulbar, massagear com retinólogo, ou seja, não tem como a gente fazer. Então é isso que a gente tem que evitar. A oclusão, Deus o livre, mas você vai tratar, porque você vai saber. Oclusão, agora a cegueira não tem, gente. Então, o que acontece? Então, a artéria oftálmica, ela vai sair daqui, aí vai ter os ramos da artéria oftálmica, que é ramo da carótida interna, e pode ter risco até de AVC. Tá? Só que o que acontece? A carótida interna, ela tá saindo de dentro da órbita, tá? O fluxo dela é pra fora. Beleza. Aí aqui a gente vai ter o ramo lá supraorbitário, tá? Beleza? Que vem do forame supraorbitário, aí pode se anastomosar com a temporal. A gente tem aqui a supratroclear, que ela vem às vezes aqui, faz aqui, que é por isso que glabela é considerado uma área de risco, tudo bem. Então a temporal superficial pode se anastomosar com essas duas. E aí aqui a gente vem a dorsal nasal, que também normalmente ela corre paralelo, tudo bem, e ela vai se anastomosar, que depois eu vou falar da parte inferior já. Então, qual é o risco aqui? São essas comunicantes com a artéria central da retina, oftálmica, que são ramos da carótida interna. Só que esse fluxo ele está saindo. Para que você jogue um ácido hialurônico aqui ou aqui, ele vai ter que ir contra o fluxo. Então é o fluxo retrógrado. Existem pessoas que têm uma alteração de fluxo, uma variação. Ou você teria que injetar muito produto com uma força muito grande, uma força de extrusão grande, para você fazer com que o preenchedor vá contra o fluxo, porque o sangue está saindo. Para ele pegar, você vai ter que jogar o ácido hialurônico contra o fluxo. Então, injeção lenta, devagar, pouco volume. Tá? Beleza? Entenderam o porquê? Tá? De maior risco, assim, eu acho que assim, é mais por isso que a glabela é uma zona de risco, porque eu calculo, a distância de você sair daqui para ir para lá é menor. Poxa, sair daqui para pegar aqui é mais difícil. Pode. Então a gente tem que ter essa consciência. Tá,
Aí vamos aproveitar e vamos falar logo aqui. Então a gente vai ter a artéria facial, que é ramo da carótida externa. Tudo bem? Normalmente ela vem na borda anterior do masseter. Aí existem milhares de variações de ramificação. Tá? De forma geral, acaba tendo uma bifurcação de 1,5 centímetro do fundo da boca, é uma média. Aí ela pode se ramificar para labial inferior. Tem aqui antes a submentoniana, que vai dar vascularização para o mento, tá? Aí vem facial, vai dar labial superior. A labial superior vai dar o ramo columelar. Tudo bem? Que vai vascularizar essa parte. Aí vem a labial superior, ou a facial, ela segue normalmente nessa região. Aí tem várias variações, é ótimo, mas assim, muitas variações. Essa bifurcação, ela pode ser mais embaixo, ela pode ser aqui, ela pode ser aqui, ela pode vir direto e sair direto dela. Então, assim, não tem como a gente saber. Ela tende a querer superficializar um pouco nessa região, então tem bastante tensão com o sulco. Não tem como, né? Aí vai. Aí aqui, ela pode dar um ramo subnasal. Tem um raminho que às vezes vem para a asa do nariz, que é um ramalar. Mas a mais conhecida depois é a lateral nasal. Depois ela vem, depois disso ela passa a se chamar angular. Aí a angular vem e vai se anastomosar com a dorsal nasal. Então, zonas de atenção. Dorsal nasal. E também a facial aqui é angular, porque de alguma forma ela pode se comunicar. Tá? Então essas são as principais artérias que a gente tem que ter consciência. Acho que aqui dos vasinhos é isso. A gente vai ter a artéria temporal superficial no plano da fáscia temporal superficial. Os planos mais seguros, assim, são interfacial abaixo, tá? Nariz, de forma geral, as artérias, a principal, que é a dorsal nasal, ela está mais profunda e lateral. Só que, às vezes, elas se comunicam. Então, por isso que, né? Tá. Sobre o nariz. Pega lá o slide de nariz, que eu acho que eu já vou falar logo da anatomia. Que aí depois a gente passa mais... volta aqui rapidinho. Aqui, ó. É a facial, aí vai dar labial inferior, labial superior, segue a facial. Aí aqui vai dar a lateral nasal, vai seguir. E aqui, ó, tá vendo? Ramo da oftálmica, que é ramo da carótida interna. Tá? Então tem muitas variações, mas elas se anastomosam aqui. Então a gente precisa ter essa compreensão. Primeiro isso aí, fazer um gosto de nome, sei lá o que. Tem nos artigos que eu mandei de complicação, sim. Tem uns artigos bem legais, umas imagens boas. Volta aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá aqui. Ó, a dorsal tá bem bom aqui, ó. Aqui é a oftálmica, ó, tá vendo? Aí ela vai de dentro, né, da órbita, vai a supraorbital, supratronclear e vai dar a dorsal nasal, ó. Então aqui a gente considera a zona de risco, a angular, tá bom? A temporal superficial. Aí aqui, ó, teoricamente, para pegar, para dar a seguida, tem que vir contra. Então injeta devagarinho, não tem pressa, gente. Quando o paciente vai fazer várias coisas no nariz, eu faço logo o nariz. Ou a temporal, tipo a maior zona de risco. Porque aí tu já fica olhando. Entendeu? Tudo é estratégia. Tá bom? Tá. Dentro da estrutura óssea, a gente vai ter o dorso proximal, que é o ósseo, e os outros, são 3, né? Partes. O proximal é ósseo, os outros são cartilaginosos, tá? Aí a gente vai ter uma marcação do násio, que é o paciente com o olho aberto, pode olhar para frente. Isso, entreaberto. A linha do cílio a gente chama násio. A linha da pupila a gente vai chamar de radix. Tudo bem? Aí, depois disso,
em relação à parte inferior. A gente vai ter o lóbulo, que é essa região, tá? A gente vai ter o infratipe, que é abaixo da ponta. Daqui a pouco a gente vai localizar a ponta. Como eu localizo a ponta? Uma linha no meio da asa nasal, eu vou seguir uma linha reta, no meio da asa nasal, e eu encontro a ponta. Então, infratipe, lóbulo, ponta. Aqui a gente tem o supratip break, que é aquela depressãozinha que tem que ter. Isso, e aqui o supratip, tá? Então, alguns pacientes, quando a gente opta por fazer tratamento, quais são as principais queixas? Giba, que é esse osso que se projeta aqui, tá bom? Pode também ter a queixa da ponta, em vez de estar pra cá, tá pra baixo, que é um pouco do caso dela. Então, isso vai acabar deixando o nariz mais comprido. Quando a gente muda a posição da ponta, eu deixo o nariz mais encurtado. Como a gente mede, né? A gente vai medir do násio até a ponta, o comprimento do nariz. Quando eu empino, eu mudo o posicionamento da ponta, eu reduzo o tamanho do nariz. Beleza? Tá. Aí aqui a gente vai ter as cartilagens lateral superior, as cartilagens alares, tá? Aqui abaixo a gente vai ter a columela, que é cartilaginoso também. E da parte óssea a gente vai ter o osso nasal, que normalmente vem até essa parte, né? Tudo bem? E tem a maxila. A junção entre os maxilares na região central, que vai dar a fossa canina, a abertura nasal, a gente tem a espinha nasal, que é a junção dos dois maxilares aqui. Aqui é o radix, dorso proximal, supratipe, a definição da ponta, infratipe e o lóbulo, columela. Passa lá. Tá aqui. A espinha, mas aqui não tem do osso, né? Aqui as cartilagens. Aqui é o domus. Isso aqui é importante porque na hora da aplicação a gente vai tender a aplicar o produto nessa região central para você fazer uma ponta. Existem técnicas que às vezes você pode fazer 2 bolos nos domos, só que acaba que você vai dar mais largura para a ponta. Então hoje a gente dá prioridade para tratar um ponto central, que a gente chama, tem um ligamento que liga as 2 pontinhas, são os domos, que é interdomal, essa região. Aí daqui a pouco eu vou falar um negócio. Então tem um ligamento que liga as 2 pontas, vamos dizer assim, os 2 domos. Quando você faz procedimentos prévios, que é o caso da Dani, porque ela já fez várias vezes, você rompe esse ligamento e você cria um espaço. Então, tratar um paciente que já tratou outras vezes é mais difícil para, às vezes, você conseguir dar uma ponta mais fina e mais arrebitada, porque já criou um espaço. Inclusive, eu tenho uma dúvida sobre isso. Por exemplo, como esse espaço ele não retrocede, né? Não, só com cirurgia. Fica, né? Às vezes você vai precisar de mais produto. Aí uma dúvida era assim, de tirar o produto anterior. Só que o espaço fica. Pois é. Aí sempre eu colocar mais. Aí você vai ter... Né? Aí, o que você poderia fazer? Porque rompe o ligamento. Por isso tem que ter delicadeza. Por isso que algumas pessoas, às vezes, optam por agulha, porque com agulha você não descola. Porque a canoa descola. Acaba descolando, mesmo que você vá com calma. A gente prioriza a canoa 22, tem gente que às vezes usa a canoa mais fina, 23, ou usa agulha por causa disso. O que pode ser feito? Criou lá a bolinha. Aí também, assim, desde o primeiro, tentar colocar pouco volume, o mínimo possível na ponta, para você fazer isso, até para o produto não escorrer e não deixar a ponta mais bulbosa. Você poderia, com agulha, por exemplo, de botox, vir no plano subdérmico praticamente. 0,1. 0,1 não, menos. É tipo na agulha de botox, um traço. Ou 2. Aplicar superficial só para fazer aquela pontinha. E não aplicar aqui. Só que tem mais risco. Eu vejo muita Rita Capelato fazendo. Ela faz. Morrendo de medo, falando, gente. É por isso que às vezes o produto ele sai, porque é bem superficial. Sim, ou porque você deixou um pertuito, né? Sim. Tem.
superficial, porque ele pode ser irritativo, né? Sim, tem casos. Inclusive aconteceu com ele. Do produto drenar. Então, assim, fica às vezes no pertuito. Aí o que eu faço? Eu mesmo rodenho. Às vezes no final, assim, onde eu entrei com a cano, eu faço mais com cano. Eu ordenho. Isso vale pra tudo. O radiesse às vezes tá ali, ordenha. Não vai deixar o paciente fazer um nódulo porque ficou aqui, né? Entre a pele, entendeu? Fica aqui, às vezes aqui, ó. Né? Não, então não é normal isso acontecer. Não é esperado. Eu lembrei da foto aqui. Não é esperado. Quero esperar. Não, assim, pode acontecer. Não, era normal, assim. Não, porque o produto pudesse... provavelmente ficou aqui no pertuito. Sim. Tanto que fica, às vezes, um pontinho azulado. Fica um pontinho azulado, que é por transparência você enxerga o preenchedor Tyndall. Entendeu? Porque ele ficou ali entre, tipo, fechou a epiderme, ele ficou ali meio que na derme ali, sabe? Residualzinho, sabe? Residual, assim. Aí então, às vezes, eu prefiro dar umas... Eu mesmo ordenho, entendeu? Às vezes eu ordenho radiesse também, pra não ficar... Entendeu? Porque vai fazer o nódulo ali. Tu tava lá, né? Aí gerou um processo inflamatório. Aí assim, que tem queixa de ponta caída e de quando sorri cai. Sorri aí, né? Que eu tô vendo esse ponta. Agora. E o dorso pequeno, né? Por quê? Então vamos lá. Então já identificamos a ponta. O que acontece? O paciente vai queixar na maior parte das vezes isso aqui. Então, quando sorri, a ponta cai. Normalmente, você tem perda de suporte nessa região da columela. Então, assim, tem 4 pontos que a gente vai poder tratar como estratégia quando a gente vai fazer preenchimento de nariz principal. Eu sempre começo pela columela, quando na maioria parte das queixas é isso. A maioria dos pacientes é isso. Quando o ri de frente vai mudar pouco, mas vai mudar mais de perfil. Então, quando o paciente sorri, isso aqui, ó, baixa. Beleza? Aí então você vê bem aqui, ó. Quando a gente faz rinoplastia, eles pegam a cartilagem e põem bem aqui para fazer suporte na columela e na ponta. Então, o primeiro ponto que eu tendo a fazer é a parte da columela. Como você pode fazer isso? Você pode entrar com a agulha aqui para pegar aquela espinha. Tudo bem? A espinha nasal. Você pode entrar a 90 graus. Tocar no osso, aspirar e injetar. Em média, 0,2, 0,3 ml. Tudo bem? Bem aqui, assim. Isso, bem na espinha. Você vai tocar lá no osso. Porque aqui as artérias estão mais superficiais. A columelar. Isso com a agulha. Com a agulha. Você pode fazer isso com cânula também. Do mesmo jeito, faz o pertuito e entra com a cânula. Tá? 90 graus. Também pode fazer. 2 técnicas. Como eu faço? Eu faço normalmente um pertuito nessa região. Anestesia com agulha de botox sem adrenalina. Dói um pouquinho. Entro com a cânula, vou lá na espinha. Faço mini bolos de 0,1 e depois venho em retroinjeção. Tá? Isso é como eu faço. Que com o mesmo pertuito eu vou lá, faço mini bolinhos na base, porque isso vai dar suporte aqui, ó. Aí você usa menos produto na ponta. E venho em reto para fazer aqui o suporte da columela. Aí às vezes já faz assim. Entendeu? Então você faz 0,1. Lá e depois faço 0,1 ou 0,2 aqui, dependendo do tamanho. Vem fazer micro... Em retro. Em retro, não entendi. É comum aqui sair o produto, mas você não vai deixar lá. E você... Entendeu? Porque é muito pequenininho. Então, faz 0,1 de bolos aqui. Vem, pode fazer 0,1, 0,2. Ah, tenho medo, faz 0,1, 0,1. Olha, acho que pode um pouco mais. Vai lá de novo, devagarinho e faz. Entendeu? Vai ser entendido. Entra bem aqui, vai com a cânula até lá no final, faz um mini bolinhos, bem devagarinho. Depois puxa em retro. 0,1. Aí não faz outro 0,1 aqui. Calma. Aí isso é só o tratamento de columela e espinha. Primeiro passo. Segundo passo, a ponta. Aí eu já identifiquei onde que eu quero que esteja minha ponta, né? Bem aqui, para poder fazer isso aqui, ó. Não é isso? Porque isso vai dar uma sensação de um nariz mais curto. Porque o tamanho do nariz é do naso à ponta. A ponta tá aqui, o nariz tá desse tamanho. Se a ponta tá aqui, o nariz fica mais curtinho. Isso dá mais beleza.
Entendeu? Tá. A columela, ela é importante para o ângulo nasolabial, que é esse ângulo bem daqui, entre a columela e a região labial superior. Esse ângulo, ele tende a ser de 100 a 110, ou seja, ele é mais aberto na mulher. No homem, ele pode ser de 90 a 100, mais reto. A mulher quer pinar. Tudo bem? Tá? Então, segundo ponto, tratamento de ponta. Você pode fazer a ponta com agulha ou com cânula. Eu gosto de, nesse mesmo pertuito, venho com a cânula, seguro e antes de injetar eu testo. Onde eu quero que vá a minha ponta? Aí eu ponho lá onde eu vou injetar e olho. Aqui vai ficar bom. Ah, não, acho que ficou muito pra cima. Eu vou colocar mais pra baixo. Aí tu testa, vocês vão ver na prática. Tudo bem? Aí você testa onde você quer que fique sua ponta. Aí você pode ajustar. Aí aqui no meio, você vai tender a aplicar no meio. 0,1, 0,2, o mínimo que você puder. Com cânula. Com agulha, você vai entrar aqui, vai lá até onde você quer que fique a ponta e injeta. Você pode usar a agulha do produto para aplicar mais profundo, ou a agulha, se for de botox, para fazer aquele pontinho bem superficialzinho, que é como se fosse subdérmico. Eu tenho que tocar em alguma coisa? Pois é. Não, né? Porque aqui é o espaço entre os domos, entre as cartilagens, entendeu? Tem um ligamento ali. Por isso que a gente tem que ter atenção, pouco volume, né? Tá. Então, 2 passos. Terceiro passo, tratamento da giba. O que eu observo? O que dá beleza também para o nariz? A proporção entre o dorso e a ponta. De forma geral, a ponta ela deve ser mais alta que o dorso. Então, muitas vezes, quando eu trato columela e ponta, eu já corrijo isso. Aí, às vezes, eu evito de aplicar aqui, porque a gente sabe que essa zona de dorso é uma zona de maior risco. Tu entendeu? Então, eu foco muito aqui. Eu, Caroline. Só que, às vezes, tem gente que vai precisar. Mas se a pessoa já ficou feliz com a ponta, para quê? Tu entendeu? Então, a pessoa já vai ficar, tchutchuca que eu falo, já vai ficar melhor, vai ficar mais bonita. Porque ela se incomoda com isso aqui. Com isso, eu já dou uma correção. Porque eu preciso deixar um supratip break aqui, né? Preciso ter essa depressãozinha, ó. Mas se tem a giba, a gente não vai aplicar no naso, a gente vai poder aplicar do rádix para baixo. Porque aqui emerge a supratroclear e a gente não sabe onde ela tá. Tá? Então a gente vai tender a aplicar do rádix para baixo. Como normalmente a gente vai tratar? A gente vai aplicar, ou a gente vai marcar a giba onde a gente não vai colocar produto, porque a gente quer, na verdade, reduzir o aspecto dela. Então a gente não vai aplicar produto na giba, beleza? Aí, só que aí a pessoa já tá meio assim, aí você vai avaliar se precisa ou não, se já corrigiu a proporção entre dorso e ponta, porque isso tem que ser mais, né, alto, mais baixo. Aí o que acontece? O ideal era, a maior parte dos narizes são cirúrgicos, né, gente? Teria que raspar para baixar. Como eu não posso baixar, eu levanto a ponta. Aí eu melhoro a proporção. Porque isso tem que ser mais baixo do que isso. Só que também eu não posso deixar a pessoa assim. Aí entra nossos limites. Tá? Aí aqui, o que eu quero? Aplicar aqui para nivelar, para não ficar essa giba, para deixar ele mais retinho. Só que existe um limite. Normalmente a gente vai de 13 milímetros a 15, dependendo. Esse comprimento da base do nariz até aqui. A pessoa também não ficar com isso aqui. É muito feio, gente. Tá? Então, aí eu marquei a giba, eu não quero aplicar na giba, eu quero que fique mais retinho. Aí você pode, o vaso tá normalmente superficial, então eu vou no nariz tentar aplicar plano profundo. Quais são as camadas do nariz? É também um pouco parecido o negócio da têmpora, só que tem menos camadas, né? Acho que são 5 ou 6. É fino também, é um coladinho no outro, tem muito, né? É muito aderido, tem pouca distensibilidade, não expande muito. Então a gente tem pele, subcutânea superficial, aí tem a camada fibroelástica, fibromuscular elástica que tem
o esmar junto com o músculo, depois tem um subcutâneo alveolar bem fininho e depois vem o músculo e depois vem o osso. Então a gente vai querer aplicar no plano profundo, justa ósseo ou justa pericondral. Então, normalmente profundo. Se for onde tem osso, justa ósseo. Se for onde tem cartilagem, justa pericondral. Tá? Aí aqui, eu posso vir técnicas com agulha. Eu pinço para eu puxar a artéria. Beleza? Entra 90 graus. Tem que dar um jeito de aspirar. Pode pedir pra alguém segurar, né? Pode também. Aspira e injeta. 0,1, 0,05. Pouco. Acomoda e olha. Pouco volume. Injeta devagar. Injeta profundo. No centro. Com cânula. Aí você vai fazer a marcação. Por exemplo, na área em que eu não vou injetar, faz também o pontinho, faz o pertuito e você vem com a cânula raspando o osso profundo e injeta. Às vezes vai refluir porque o espaço é pequeno. Inconveniente. No pós-imediato não fica tão bonito, porque aí você vai criar um volume. Bem na giba do anestésico, do pertuito. Então, às vezes, no pós-imediato você não consegue, às vezes, um pós tão bonito, porque você vai sobressair a giba não pelo preenchimento, mas pelo anestésico. Existe outra técnica também nessa região de aplicar com a agulha a 45 graus. Tem pessoas que preferem, porque acham que é mais difícil de você a artéria, digamos assim, porque aqui às vezes você pode apertar a artéria, tem algumas teorias. Então tem pessoas que entram a 45. Aí toca o osso, né? Toca o osso e aspira. Você faz algum bloqueio? Fazendo isso? Normalmente não. Quando não, eu faço aqui o infraorbitário aqui. Que normalmente que é o que mesmo que eu faço para a lábia. Ele já vai anestesiar um pouco a aba do nariz e às vezes a ponta. Não é tão dolorido, né? Delícia. Agora essa anestesia aqui dói. Nossa. Mas você pode. Qualquer coisa. Mas você pode bloquear o infra aqui, que é o que eu faço mais, porque pega a lábia aqui, e pode o infra aqui. Só que às vezes anestesia a pálpebra e não anestesia o nariz. Aí o paciente fica todo incomodado, sabe? Então eu quase não anestesio aqui, eu anestesio mais Mas aqui. a dor não acaba sendo também um parâmetro? Tipo, não anestesia. Sim, Mas eu acho difícil bloquear o nariz todo, sabe? A gente não consegue, até microagulhamento às vezes vai fazer, a gente não consegue. Tá. Então já avaliamos giba. Precisamos ter o supratrip break, que é aquele fundinho, ponta, columela. Tá. Último pilar, vamos dizer assim, da avaliação é a abertura nasal, que vem a parte do osso também. Então a gente vê que com o tempo a gente vai aumentando aqui a largura da fossa, a abertura da maxila, né? E tem pessoas que geneticamente ou pelo aspecto étnico tem isso mais aberto, isso deixa o nariz mais largo. Eles se incomodam muito quando abre. E isso também dificulta a parte do suporte da ponta. Então, como é que eu trato essa região? Qual é o nosso objetivo? Fechar um pouco. É uma limitação, ninguém vai cortar a aba do nariz. Então eu falo, olha, não diminua a largura. Não diminua a largura. Outra coisa que eu não gosto de fazer, assimetrias laterais. A dorsal nasal tá bem aqui, tu vai se meter a besta. Eu não faço, acho que não vale a pena. Tá. Aí aqui, como a gente faz isso? Fazendo aquele ponto na fossa piriforme para você fechar um pouco a abertura da narina. Tá? Em média, 0,2, 0,3, às vezes até 0,4. Tem que ser um plano profundo. Aqui, de forma geral, a artéria tende a querer superficializar um pouco. Aí você pode fazer com a agulha direto na fossa. Encosta no osso, aspira, injeta bolos. Eu faço com cânula profundo nesse ponto, quando eu quero fazer esse efeito de fechamento. Aspiro, vai bem devagarinho, tá? Outra coisa, assim, que eu falo, se você for fazer agulha, vai trocando a agulha.
Porque eu acho que se a agulha estiver vazia, se você encostar no vaso, é mais fácil. Então, se você trabalha com agulha, troca a agulha, faz do outro lado, porque eu acho que é mais fácil refluir se tiver vazia do que se estiver cheio de ácido hialurônico, porque é um gel. Então, assim, troca a agulha. Tá? Então, você pode fazer. Eu faço esse pontinho com cano, mas pode ser feito com agulha, tá? É discreto, gente. Mas, assim, melhora, às vezes, alguns pacientes. Isso também nos ajuda a dar suporte pra ponta. Porque, ó, ri. Tá, relaxa. Agora, ri. Tá vendo como não baixa tanto? Então, isso ajuda nisso também. Outra coisa, faz assim. Tu abre a asa, ela abre pouco, né? Tem gente que abre, ó. Tem um músculo, ó. Olha, ela é perfeita. Aí faz o botox? Isso, é. Pra pegar o músculozinho que abre a asa do nariz. Dói pra caramba. Dói muito. Testar, é horrível. Ó. Eu fiz só de uma. Aí você pode fazer 1 ou 2 pontinhos aqui, tá? Unidade por ponto. Aí é meio doído isso aí. É discretinho, mas fica legal. Só dá dor. Beleza? Então, dúvidas sobre o nariz? Doutora, o Radix, você mexe? Não. Tem aquelas pessoas que tem já a parte da glabela bem Não, tem que ser profunda, daqui né? pra baixo. Não faço. Não faz. Eu não E faço, a não. opção, fio? Fio. Gosta de fio? Botox, fio, laser, subcisão, delicadinho. Certo. Eu não faço. Eu acho que não, mesmo tendo ultrassom. Porque, gente, olha aqui, é muito pertinho. Certo. Eu acho muito arriscado. Eu não faço. Como diz quem tá falando, problema do paciente que deixou vir cá. Sim. A culpa é sua, a gente tem que parar de se responsabilizar pelo problema dos outros. Você é a solução. Inclusive na avaliação a gente tem que falar, né? Olha, fincou, não sei o que, bora lá. Não é de uma vez, você deve estar 20 anos vincando, vamos aos poucos. Eu não vou pra essa batalha. Fica bom? Fica excelente o preenchimento de glabela. E às vezes é o que mais eles se incomodam, mais até homem, né? Aí, de forma geral, eu até teria indicação. Normalmente é aqui nessa parte superior, né? Que vai fazendo afundamento. Pra você ver que eu tenho ultrassom, eu não preencho fronte. Porque mesmo com ultrassom é difícil. O fio você prefere? Eu faço fio, descolo. Tenho aquele, depois eu mostro aquele. Tu tava comigo, aquele paciente? Tá. Aí o que acontece? Qual é o risco? As artérias que têm comunicação, que são ramos da carótida interna, né? Então, esses vasos aqui, eles vêm mais profundos, eles saem mais profundos e eles vão se superficializando. E são responsáveis pela vascularização da testa até a parte do couro cabeludo. Então, aqui eles estão até mais ou menos 1,5 centímetros, estão profundos e eles vão se superficializando. Então, teoricamente, quando você está 1,5 centímetro acima do rebordo aqui orbitário, você vai ter uma segurança maior em planos mais profundos, porque o vaso vai superficializando. Ele começa profundo e ele vai superficializando. Aí existem várias técnicas. Antigamente se fazia com agulha, tocando o osso e fazendo bolos. Ou você pode acessar com cânula. Também justa ósseo, em retro, bem lentamente, distribuindo produto. Produto que pode ser usado, dependendo da espessura. Pode ser o Restylane. Tem pessoas que usam, eu já vi usar Volume, dependendo da camada de espessura da pele, né? Já vi usar Refine, se a pele é mais fina. Eu não faço muito não, assim, pra ser bem sincera. Eu acho que fica legal, mas é a mesma coisa. Mas então, conceito. Profundo no meio, justa ósseo ou justa pericondral. Profundo acima, 1,5 centímetro. Justa ósseo. Temporal, ou eu vou fazer interfacial, ou vou fazer justa ósseo profundo. Tudo bem? Carol, produto no nariz, da Galderma Lift? Eu uso lift. Eu gosto de lift. É o que eu mais uso. Da Allergan pode ser Voluma, vai ter uma paciente de Voluma. Fica bom também. Mas eu acho que o lift faz um pouco menos de edema no pós, assim.
Então eu acho que ele fica mais sequinho, sabe? Parece um ossinho mesmo. Doutora, desculpa, é Rechilane, qual foi o outro? Pode ser Refine. Refine ou Vol... Pode ser Volbella, tá, legal. Vou falar agora, eu pedi. Não, mas eu acho que era isso, né? Eu acho que a gente já pode ir pra ação, né? Ah, tá, não, tu queria perguntar alguma coisa. Ah, tá. Então, nariz, vamos tender a priorizar plano profundo, justa ósseo, no centro, profundo. Evitar lateral, que é onde na boa parte da gente está a dorsal lateral. Outra coisa, o dorso proximal tem um risco? Tem, mas aqui, na maior parte das vezes, o vaso tende a ficar profundo lateral. Essa região de dorso distal é uma das áreas mais arriscadas do nariz, porque aqui tem um pouco mais de variação e de anastomose. Entendeu? Uma vez a gente foi preencher, tu tirou todas as minhas energias. Foi. Então, assim, tenham cuidado com essa região, porque aqui, às vezes, vem artériazinha, aqui às vezes tem anastomose, entendeu? Tem variação. E, assim, como não é justa ósseo, é justa pericondral, que já é cartilagem, às vezes é mais difícil você ter certeza que você está no plano. Então, tomem cuidado com essa região. Às vezes até mais do que com essa que é osso. Tá? Porque às vezes fica uma depressão e você precisa entrar aqui. Aí tem gente que faz um ponto mais alto e entra aqui com cânula, tem gente que usa agulha. Você prefere cânula? Prefiro cânula. Aqui eu tento não preencher. Sim. Entendeu? Ah, sou eu. Eu preciso. Vai ser, tá sendo lançado. Mas é tecnológico, assim, não é de curso. No meu celular. Então a Dani, o que você quer melhorar, Dani? Eu? Se puder, né? Puder. Não, mana, vai. Se a senhora quiser melhorar aqui, eu recebo. Sim. O nariz, eu acho que muito. O bigodinho. O bigode que incomoda muito. Não sei se quando empinar aqui vai precisar um pouquinho do... Queixo. Mas aí, a senhora Tá. pode ficar à vontade. Meu rosto é seu rosto. Vamos lá de cima pra baixo. Temporal acho que não precisa. Ela tem uma lá bom, assim. Eu até conversei com elas, talvez precisar olheira, mas eu acho que talvez não vai, porque a olheira, assim, ela tem uma transição suave. Vamos ver quando a gente tratar essa região se a gente vai sentir necessidade, tá? Olheira, pouco produto, puxa muita água, então assim, não pode hipertratar. Eu sempre explico que aqui sempre tem que ser mais baixo que o malar e que a gente vai buscar uma transição suave, né? Para não ficar isso mais alto que a região malar. Ri. O que eu observei dela, quando ela sorri, tá vendo que ela faz um fundinho bem aqui? Tá? Relaxa. E ela tem um rosto fino, mas se a gente for ver, a gente tende na mulher a ter o rosto mais triangular. E o dela tá quase da mesma largura aqui, que é o bizigomático e o bigonial. Então eu acho que não é uma área que eu tenho feito tanto, essa parte de top modelo, que eu tenho diminuído muito a frequência de fazer isso, para não ficar uma coisa muito grosseira. Mas no caso dela, se você for ver, tá vendo que vem uma lá e aí aqui vem um fundinho? Então eu acho que nela, se a gente fizer, ó, bem aqui dá pra ver bem, tá vendo? Um fundinho. E? Ó, tá vendo? Isso pode ser abordado também com bioestimulador retroligamentar, porque a gente sabe que tem o ligamento verdadeiro aqui, né? Então a gente vai ter o ligamento de adesão temporal, tudo bem? O ligamento retentor da órbita. Aqui a gente tem o zigomático facial e ele vem pra cá pro mandibular. E aqui tem um ligamento falso que é o macetérico, tá? Enfim, então ela pode ser tratada também com bioestimulador. Mas no aspecto de deixar o rosto mais triangular de uma forma delicada, eu acho que valeria a pena a gente tratar um pouquinho do zigoma dela, tá? Dando continuidade para o malar. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui, tá? É uma coisa bem delicada, tá vendo que tem um fundinho bem aqui, ó, tá? Como eu faço o zigoma? Você vai embarcar o osso, né? O osso zigomático. Você pode fazer com agulha, tudo bem? Encosta no osso, injeta.
Você pode fazer, por exemplo, 01, 01, 01, 01. Tem gente que faz 02, 01, 02, 01. Acomoda para não ficar a bolinha. Produtos, então, justa-ósseos de alto G-Prime. Lift, Voluma, Lift Plus da Renova. São os principais. Volume da Hairs. E o Contour, o Up, Contour também. Que é da... Também. Tu- Uma da LG e o outro da Sim. Dermadru. Pronto, tá? Mas como eu faço com cânula, eu entro, às vezes vai fazer malar, já tem um pertuito aqui que eu uso para fazer malar, por exemplo, eu já venho com a cânula e já faço aqui, que aí eu dou menos furos. Mas se não, você pode fazer um pertuito aqui nessa região, vem com a cânula e vai fazendo, então, esses bolinhos. Ou uma retroinjeção lenta. Os mesmos produtos. Os mesmos produtos. Quando o paciente tem a pele muito fininha e com a cânula você não consegue ser tão justa-ósseo, você acaba ficando no subcutâneo. Aí, às vezes, eu uso outros produtos mais fluidos. Se eu vou fazer com cânula, Volift, o Restylane normal, aí depende da cobertura da pele. A pele dela é bem fina. Se é um homem, uma pele grossa, e usar Volift não vai aparecer tanto. Aí, às vezes, eu vou precisar de um Voluma, mesmo com cânula. Mas então, com cânula, de forma geral, você vai estar em subcutâneo. Define da coisa. Também Define, desculpa, Define é meio coringa também, né? Eu sempre tenho dúvida nessa marcação. Então Se a gente, você faz em, justa em cima do osso. Ou com cânula acaba que fica, acaba ficando subcutâneo, né? Tá. Aí a marcação Pode daqui, do pá. final, vem até... Porque é onde tem a depressão, né? Aonde Porque eu tem- quero dar uma Ah. continuidade com o malarzinho dela, tu entendeu? Só que a depressão, né? Então não consigo às vezes nem... O osso, pode palpar o osso bem aqui, ó. Tá vendo? E na mulher pode ser um pouco mais anguladinho. E no homem você faz mais reto. Tá? Fica de frente pra lá, bora ver. Aqui do Aqui eu acho que talvez vocês vão conseguir. Tá vendo bem aqui, ó? Vem e faz um fundinho. Tá? Então palpa o osso. Beleza? Eu prefiro. Aí da mulher pode ser mais anguladinho. Em média você vai usar 0,3, 0,5 de cada lado. Um de cada lado só. Eu não gosto muito, eu acho que fica muito marcado, sabe? Essa uma retro vai pintando assim esse quadrado? Aí eu faço uma e às vezes faço outra um pouquinho mais abaixo. E acomodo pra não ficar aquela coisa malévola, né? Beleza? Lembrando sempre do resto da fossa temporal. Tá, aí vamos aproveitar e falar da mandíbula. Ela tem esse rosto mais magrinho, mas você vê que ela tem uma retração da parte posterior, tem encurtamento. Então, no caso dela, eu acho que dá pra gente tentar alongar um pouco nesse sentido, tá vendo? Vai ficar, porque aqui vem assim, faz isso, né? Então, eu acho que aqui a gente pode alongar e definir também o ângulo da mandíbula. Corpo e ramo, tá? Beleza? Aí, como eu faço? Também eu procuro fazer com cânula. Aí, tu tá vendo? Não consegui ver. Vem aqui. Tá todo mundo vendo? Tá. Aí eu vou, por exemplo, né? Às vezes eu vou fazer queixo. Mas aí, normalmente, como é muito grande, eu não vou conseguir no mesmo pertuito. Faço outro pertuito aqui. Fujo da facial, né? Às vezes a gente até palpa aqui pra ver se a gente sente ela. Ó. Em cima do John? Porque eu não vou aplicar no Joe. Então eu entro onde eu não vou aplicar. E aí para de... Injetar antes. Aí você marca. Onde eu não quero aplicar. E aí, ó, aqui a facial tá um pouquinho pra frente aqui, ó. Tô palpando ela bem aqui, ó. Aí você foge dela, né? Faz uma leve depressão. Tem bem aqui, ó. Que é onde ela pulsa, né? Aí você faz o pertuito, aí eu faço bem com a cânula até o final. Faço bolinhos aqui, às vezes faço 3 bolinhos, 0,1 cada um, pra fazer o ângulo. Que aí eu uso menos produto. 3 bolinhos, um do ladinho do outro. Primeiro faz o ângulo. Eu faço o ângulo. Aí vai depender da necessidade, né? Mas no caso dela, porque ela tá sem ângulo, tá vendo? Tá indefinido. Vou lá até o final, onde eu quero que fique o ângulo, faço 3 bolinhos e puxo uma retro. Volto, puxo outra retro, paralelo a ela, um pouquinho mais assim. Detonator.
Aí com isso eu já vou deixar assim, ó. Beleza? Então é acima do osso. Aí no caso dela, é como se fosse, como é feminino, é mulher, o dela até pode, porque o rosto dela é bem fininho, colocar em cima do osso, Bem lateral. certo. Mas na mulher eu tento colocar mais na borda inferior. Pra fazer essa curva bem aqui inferior, tá vendo? Até porque ele Ó. precisa descer um pouquinho. Isso, tá vendo? Ah, no homem, às vezes aí eu ponho em cima. Faço, tipo, 2 linhas de retro. Entendeu? Eu tenho umas dificuldades para fazer esse preenchimento, pacientes já pele madura, porque ele já não tem essa definição, flacidez. né? E ele tem muita flacidez. Aí onde que eu deposito esse bólos que não vai ter aquela sustentação? O bólos é como se ele ficasse Dançando. Aí se dançando. tiver muita flacidez, eu faço às vezes primeiro bioestimulador. Harmonicar, que a gente já tem ácido hialurônico, ou um Radgess. Aí depois eu preencho. Aí você Eu faz falo isso. O Radgess, o Plus, que ele Tudo pode faz ser como feito. se fosse preenchedor. E isso, Tá. eu faço, tipo, normalmente eu entro aqui e faço assim, bioestimulador. Sim. Mas aí, às vezes, nesse caso, eu faço aqui e faço como se fosse um leque. Ou eu gosto do harmonicar para isso, porque eu acho que ele cola e define, entendeu? Porque se tiver muita flacidez, não vai aguentar, eu falo. Aí não dá pra colocar só, então tu vai gastar muito preenchimento. Certo. Aí tá. Beleza? Pra tratar, pra fazer essa parte aqui, aí às vezes eu faço um triângulozinho aqui do final do lóbulo e também faço como se fosse retro aqui. Seu parâmetro, essa O final do lóbulo e também o tamanho do triângulo que você quer marcar, entendeu? Aí, como é que a gente... o Homem, triângulo? às vezes a gente faz mais alto aqui, Entendi. entendeu? Tem algum parâmetro, assim, homem aqui do tragus. Isso, e A mulher pode ser do final. lóbulos. Isso. Aí aqui Porque é mais pequenininho, né? Aqui, como é que eu sei que é pra cada mulher? Ah, é onde vem. Isso, o triângulozinho bem Onde aqui. desenha, Aonde né? você Tá. quer fazer aqui o ângulo, né? Aí aqui eu faço... O bolinhos, Bolos. porque você economiza mais. Pra já projetar, entendeu? Acaba que a gente vai estudar e tudo, mas é muito também... É um pouco artístico, viu? E ainda tem a implantação durante É. a mais baixa que essa. Não é fácil. Acaba sendo também fazer e olhar, sabe? Tá. Aí o bigodinho dela faz assim, relaxa. Ela não é tão fundo o suco, é mais uma ruga superficial, tá vendo? É tipo como se fosse um quebradinho de pele, ó. Aí, esse aqui é quase o preenchimento da ruga. Eu faço às vezes com a agulha, bem superficial, ou com a cânula raspando. Produtos fluidos, Volbella, pode ser um Refine. Se for pele um pouco mais grossa, pode ser o Restylane, pode ser o Bellatrol Balance, esse pode ser o Skin Booster. Só que eu acho que o Skin Booster faz muito edema. Sim. Tá? Mas pode. Beleza? Então o dela não vai ser um preenchimento de suco. Em princípio, para isso seria um preenchimento da ruga praticamente. Só para não ficar aquele quebrado, sabe o que acumula com maquiagem? Então coloca pouco produto, acomoda, tá bom? Tá, e aí o dela, como vai ter o tratamento de nariz, a gente vai fazer profundo. Eu faço com cânula pra tentar fechar um pouco, pra ajudar a gente a dar suporte pra ponta, tá? Queixo, ela já tem preenchimento prévio, tá? É assim, Dani, eu acho que na proporção terço superior, médio e inferior, eu acho que tá bom tá comprido o suficiente. Tá longo, ele tá longo, tá? O que a gente vê é que, como ela tem o nariz comprido, aí fica parecendo que o queixo é pequeno. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai melhorar, mas também existem limites próprios da anatomia de cada paciente. Vamos ver se quando a gente subir o nariz dela, a gente para de se incomodar um pouco com isso. Mas eu acho que não alongaria mais, porque quando a gente quer alongar o queixo, como é que eu marco o queixo, né? Quando a gente quer alongar o queixo, a gente vai tender a aplicar os pontos mais inferiores para fazer isso aqui, né? Quando a gente quer projetar, a gente vai tender a aplicar mais superiormente, para ir para frente. Ela contrai um pouco, né? Então, também é importante, né, manter o botox em dia. Às vezes eu ponho um pouquinho aqui, porque aqui eu já levo para frente. Sabe o que as pessoas vão fazer no ruga aqui, ó? Então, antes às vezes de aplicar aqui, eu aplico aqui, porque eu já levo o queixo para frente, aí eu já economizo.
Porque se você coloca aqui, depois põe aqui, às vezes a pessoa passa do ponto no queixo. Aí você economiza. Então, às vezes eu trato aqui, porque aqui eu já levo e aí depois vejo o que falta. Então, quando eu quero alongar, pontos mais inferiores. Quando eu quero projetar... Também, né? Quando faz... Ah, sim. Aquela É. parte demais, né? É. Aí aqui, o que eu vejo é que ela vai fazendo uma leve depressão nessa parte lateral, tá vendo? Então eu acho que se a gente fizesse assim e assim, ele ia ficar mais harmônico. Então, só uma pergunta. Aqui, por exemplo, que a gente vai olhando, Ela tem um Aí a pouquinho. gente preencheria aqui. Mas só que assim, na mulher tem que tomar cuidado para você não ficar muito largo. Sim. O que eu queria? Tratar isso, ver se eu preciso disso e aqui. Aí às vezes fica um vazio. Aí eu preencho. Porque a gente não pode deixar isso aqui muito largo assim, fica feio. Né? Então meu projeto para ela seria tratar aqui. Eu acho que talvez um pouquinho aqui. Com isso talvez já fique realmente necessário fazer aqui. Aqui eu não faria, tá vendo? Senão vai embolotar. Lábio, ela também tem um histórico aí de coisas em lábio, mas... Não vamos tocar nesse gatinho. Enfim. O lábio dela é um lábio bonito, tá? Ela tem os tubérculos marcados de ter defeito. Já tinha isso, Dani, eu acho que já era um pouco dela. Mas ela tem pele muito fina do lábio. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. O que eu observo? Vamos ver também a proporção, né? O lábio de baixo, acho que ele tá bem carnudinho. Ela tem uma leve assimetria, esse lado é um pouquinho maior do que esse. Ela tem os tubérculos meio marcados. O que provavelmente eu faria? Poderia fazer alguns pontinhos com a agulhinha aqui para abrir mais esse lado, para ver se ele fica mais parecido com esse. E às vezes eu distribuo o produto para dar uma hidratada geral. Porque tá muito engrovinhado, esse é sinal de flacidez, tá? Superior. Eu acho que ela tem essa tendência de inverter e aumentar essa distância. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente projetar o nariz vai ter a sensação de aumentar essa distância. Então aí talvez aumente a necessidade dela de a gente dar um pouco de altura pro lábio, tá? Altura e elevação. A altura é subir assim, né? Sim. Tipo isso, tá? Mas eu reforçaria um pouquinho desse filtro que tá querendo apagar. Beleza? Ela tem esse lado maior que esse também, um pouquinho. Esse tubérculo é um pouquinho maior. Então a gente tem que tomar cuidado para não sobressair. Evito de colocar produto nessa borda inferior, tá? Porque a chance de migrar aqui na transição do seco para o molhado evito. Máximo. Aí no caso dela, eu aplico pouco normalmente, mas eu acho que o dela vai precisar bem aqui para a gente tentar disfarçar esse tubérculo. Que a mim me incomoda. Mas tem gente que já tem. Mas não parece que tá tipo um preenchimento que tá fora do lugar? Te incomoda? Agora Nunca pensou sobre isso? Agora você vai se incomodar. Relaxa. Não é fácil, porque quando você desce aqui, o risco é maior de acumular produto, entendeu? Como eu gosto de fazer? Lábio inferior. Técnica assim. X-tudo. Faço um pertude central com a cânula, venho com a cânula e vou fazendo em retro. Vou até o final, faço uma retro, 0,1, vou até o final, faço uma retro. Vou até o final, faço uma retro. Isso aqui resolve a maior parte dos lábios. Vou lá até o final, venho, vou lá até o final, venho. Então, As minhas apelidadas de flor de lótus. Ou entra embaixo. Eu entro um pouquinho abaixo daqui, tá. né? Aqui, e do mesmo jeito, vou até o final. Puxo, faço uma retro, vou até o final, puxo, faço uma retro. Aqui eu não vou aplicar e aplico aqui, tá vendo? Faço assim. No caso dela, eu acho que vale a pena a gente abrir um pouquinho o canto, tá vendo? No meio a senhora não aplica. Se precitei pra, às vezes, reforçar o triângulo, eu aplico bem pouquinho. Tá? Onde é que você não vai aplicar nela? Nela eu não vou aplicar aqui, desculpa, não vou aplicar aqui no tubérculo. Tá. Eu quero disfarçar pra ficar uniforme, tá vendo? Mas eu aplico, faço tipo um triângulozinho assim, ó. Pode fazer, né? Pode. Puxar, né? Isso, pra dar altura assim. aqui, ó. Mas aí eu faço isso ou com cânula ou com agulha. Eu posso mostrar pra vocês. Só, quase nada, é pouca coisa. Deixa eu...